Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. A vida em sua multiplicidade. Meu filho tem a síndrome de Down. E daí? Não é problema dele. Quem continuar a enxergar o outro isolado em guetos identitários, em identidades corpóreas fechadas em si mesmas, corpos enlatados, jamais conseguirá enxergar a ninguém. Continuará jorrando galhos que não se tocam, dormindo em prateleiras fechadas. Sequer conseguirá enxergar as diferenças pela fechadura. Eu, de minha parte, prefiro olhar através do vidro, enxergar o outro lado do espelho, o não eu em mim. Consigo assim enxergar ao Tiago e a todos que, para além dos estigmas, clamam por serem únicos em sua multiplicidade. Olá a todos e todas! Com essa poesia intimista, estamos dando a largada para o segundo programa do canal Todos na Diferença pelo YouTube. No programa passado, as perguntas que ficaram no ar foram: será que sabemos o que é deficiência? E qual é o contrário da palavra deficiência? Antes de refletir sobre essa importante questão, vou fazer a minha audiodescrição. Ao fundo, temos uma parede com tijolinhos aparentes. Eu sou o Guga, tenho a pele branca, cabelos e barbas grisalhos e estou com a camisa de gola branca. Sempre quando eu faço a pergunta qual é o contrário da palavra deficiência, em meus encontros com educadoras e educadores, no que chamamos de formação de professores para a inclusão, a resposta, na grande maioria das vezes, é: o contrário de deficiência é eficiência. Daí eu costumo brincar. Se essa pergunta caísse no Enem, a resposta estaria errada. Por quê? O contrário de eficiência é ineficiência. Vem aí uma outra questão. Será que existe alguém em toda a história da humanidade totalmente eficiente ou totalmente ineficiente? Mas, afinal de contas, o que é deficiência? Quando eu digo aquela pessoa tem deficiência de vitamina B, o que eu estou querendo dizer? Que falta vitamina B para aquela pessoa. Portanto, deficiência é falta de alguma coisa. Portanto, pensemos juntos. Quando eu falo aquela pessoa não tem deficiência nenhuma, ela é uma pessoa sem deficiência. O que eu estou querendo dizer? Que não falta nada para aquela pessoa.
Seria, portanto, uma pessoa perfeita. A perfeição existe? Eu trago sempre esse exemplo para mostrar o quanto essa separação, essa fronteira rígida entre, de um lado, pessoas sem deficiência e, de outro, pessoas com deficiência, é uma produção cultural. É em todo esse contexto que eu deixo aqui uma reflexão para vocês pensarem. Será que o principal paradigma que nós temos que romper não é aquele que separa rigidamente as pessoas em iguais de um lado e diferentes de outro? Na verdade, todos nós, independente de nossas condições, temos nossos defeitos, nossas virtudes. Somos eficientes em alguma coisa e ineficientes em outra. A principal deficiência que, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de locomoção enfrenta é com a acessibilidade. E também uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down ou autismo, a principal deficiência que essas pessoas enfrentam é com uma escola que deseja, como eu disse no programa anterior, que todos tenhamos o mesmo tempo. Daí fica essa questão para vocês pensarem até o próximo programa. Todos um. Manu Aguiar, palestrante na área de inclusão, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência. Estamos aqui com a Manu Aguiar. Ela tem paralisia cerebral, porém, ela está longe do estereótipo que está no imaginário da grande maioria das pessoas, de que deficiência é o contrário de eficiência. Então, Manu, seja bem-vinda. Só para as pessoas que não enxergam, né? Eu estou no mesmo ambiente das minhas falas anteriores desse programa. Estou com a camisa verde, de manga comprida, com listas horizontais preto e branco. Então, Manu, seja bem-vinda ao canal Todos a Diferença no YouTube. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, a sua deficiência, o que você faz, enfim, contasse um pouco sobre a sua vida para nós. Olá, gente. Primeiramente, quero agradecer ao Guga pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre mim, sobre a minha área de estudo. E aí, antes de eu me apresentar, eu vou fazer uma breve descrição sobre mim, né, para quem tem deficiência visual poder saber quem eu sou, onde eu estou. Eu sou uma mulher de pele parda, estou com o cabelo preso no rabo de cavalo, na cor castanha escura. Eu visto um casaco de pelo branco. Estou no meu quarto, então tem uma parede com 2 quadros da Frida Kahlo, uma televisão, um espelho e uma cortina de persiana. Eu sou carioca de nascença, eu nasci no Rio, e aí vim para o Paraná com 1 ano, tinha recém feito 1 ano, eu moro no litoral, em Matinhos. Minha mãe, ela recebeu meu diagnóstico, né, de paralisia cerebral aqui na cidade, aqui no Paraná, na realidade foi em Curitiba, não foi em Matinhos que a gente recebeu esse diagnóstico. As pessoas sempre me perguntam para os meus pais como que eles perceberam. E, na realidade, quem percebeu foi meu avô, meu falecido avô. Ele viu que, segundo ele, eu não correspondia como um bebê normal. E é óbvio ele usar essa linguagem, porque a gente
está falando de uma pessoa com mais idade, no ano de 1993, e o meu corpo molinho, eu não sentar, né, no tempo certo, e isso foi chamando a atenção dele, já que os meus pais trabalhavam o dia inteiro, e na época no Rio de Janeiro, eles trabalhavam longe, chegavam muito tarde, então nossa convivência ali, pai e mãe naquela época era muito pequena. Então quem cuidava de mim era minha avó e quem percebeu isso foi meu avô, né? Minha mãe recebeu o diagnóstico de uma maneira muito cruel, uma mulher, uma mãe de primeira viagem, porque o médico chegou e falou para ela assim, ó, tua filha tem paralisia cerebral, ela não vai andar, não vai falar, ela vai ser uma alface em cima da cama. E foi desse jeito que ela recebeu o meu diagnóstico. E aí ela fala que, né, que ela viveu uns 3 dias de luto, e aí ela saiu do quarto, olhou para mim e ela brinca, né, que não tinha como devolver e ela tinha que fazer alguma coisa. E eu tive a sorte, eu acho que isso é um privilégio, né? Hoje eu sou formada em gestão de recursos humanos e estou no último ano de licenciatura de geografia. E estou cursando aqui na UFR, doutoral, a licenciatura. E hoje eu me vejo como uma pessoa de privilégios, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho muito privilégio, e o primeiro privilégio foi cair numa família como a minha, né? Minha mãe recebeu esse diagnóstico com meu pai, eles viveram aqueles 3 dias de luta, e aí minha mãe falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não é possível que o médico falar que minha filha vai ser um alface e eu vou aceitar. E aí eles começaram com a terapia, né? Na época eu fazia na PAI, porque eu moro numa cidade muito pequena, e naquela época a gente não tinha recurso, o único lugar que atendia uma pessoa com deficiência era nem foi ali que eu fui nos primeiros anos. Quando eu fiz 5 anos, a minha mãe foi chamada, né, na PAI pela psicóloga, e a psicóloga começou a conversar com ela e falou que era melhor eu sair da PAI e ir para uma escola regular, porque, segundo ela, e aí eu torno a repetir, né, a gente tem que ter em mente que essas são falas de 95, 96, né? Hoje a gente está em 2021, a gente tem outra concepção da deficiência. E aí, naquela época, ela falou que eu poderia evoluir, mas se eu ficasse ali, eu não ia evoluir, porque a criança aprende por meio de repetição, eu ia repetir o que eu vi ali. E aí minha mãe foi, me matriculou, né, com muita dificuldade, teve várias escolas que negaram a minha matrícula, e eu fui para o ensino regular, não foi fácil, eu tive muitos enfrentamentos, sobretudo na adolescência, porque para mim é a pior fase, acho que para qualquer pessoa, para uma pessoa com deficiência, uma deficiência como a minha, porque eu tenho muita facilidade, né? Se eu estou sentada como eu estou agora, sem me mexer muito, sem falar, as pessoas não percebem que eu tenho uma deficiência. Várias vezes eu estou num lugar, as pessoas só vão perceber que eu tenho uma deficiência quando eu levanto para ir no banheiro e daí ver que eu tenho uma mobilidade reduzida e elas se assustam, assim. E aí a principal dificuldade, barreira ali naquela época, falando de maneira na área da educação mesmo, era os professores entenderem isso, que eu sou, né? Sempre fui muito comunicativa, só que eu precisava de algumas adaptações. E aí essas adaptações, às vezes, não eram feitas à base de muita briga, né? Com
minha mãe e a professora do contraturno. Por exemplo, na época que eu comecei a precisar usar o notebook, porque quando eu fui para o Fundamental 2 era mais matéria e eu tenho a coordenação motora fraca, então eu digito muito mais rápido do que eu escrevo. E aí a professora de apoio veio e falou, mas não tem direito de usar um notebook na sala e vai ajudar ela. Meu pai e minha mãe, na época o notebook era muito mais caro do que é hoje. A gente brinca que eles parcelaram o notebook em 60 vezes para eu poder estudar. E aí tinha um professor que não queria deixar eu usar o notebook, sendo que ele só passava resumo. E aí era outro enfrentamento, até ele entender que ele achava que eu estava tendo um privilégio em cima de outros alunos que estavam praticando a escrita. E aí eu fui crescendo, me formei no ensino médio, sofri algumas questões capacitistas. E aí eu vou trabalhar, né, numa multinacional aqui na região, e foi ali que eu me aceitei enquanto uma mulher com deficiência. Porque eu vivi a minha fase de escolarização sendo a aluna diferente e a aluna problema. Mesmo eu tendo várias características, tirando nota, eu tenho descalculia. Então, exatas era só a misericórdia mesmo, um milagre, se esse milagre existir. Mas nas outras matérias, eu tinha notas, né, nesse meio de avaliação, eu tinha notas muito boas. Eu não me lembro de tirar em história, geografia, filosofia, sociologia, menos que 8,5. Eu não me lembro, assim. Mas eu tinha, né, dificuldade e me estigmatizaram na escola como a aluna problema, como a aluna que a classe que tinha que ficar lá embaixo porque eu não podia subir escada e várias questões diferentes. E quando eu fui trabalhar, eu tive mais esse privilégio que eu caí num lugar de pessoas maravilhosas, assim, eram pessoas que vieram de fora do estado, não me conheciam, e por serem, acho que a vivência, né, de viajar muito, eu fui muito bem acolhida. Foi ali que eu fiz amigos. A partir dali que eu tive uma vida social, eu ia em festa, né? Eu estava com 19 para 20 anos quando eu fui trabalhar lá, e aí a gente tem que ter consciência que uma pessoa de 19 para 20 anos, ela quer trabalhar, mas ela também quer viver, ela quer, né? Ir para festa, quer namorar. E eu queria viver aquilo tudo que me era negado até então. E a partir dali eu comecei a ter amigos, eu comecei a sair, me interessei pela área de recursos humanos, e aí me formei em recursos humanos. Hoje eu trabalho na área da hotelaria, mas toda a minha formação profissional veio dessa empresa de engenharia naval. E só que a gente vai crescendo e vai se percebendo, né? Eu tinha consciência que por mais que aquelas pessoas me aceitassem, me acolhessem, em outros lugares isso não acontecia. E os olhares, isso é algo que me marca muito, né? Chegar no lugar e ser marcada pelo olhar, assim, o olhar da indiferença, ou do susto. Sobre isso, Manu, eu costumo dizer, como pai, né, de uma adolescente com a síndrome de Down, que você conhece, inclusive, o Tiago, e também como pesquisador na área da filosofia da diferença, eu costumo dizer que a maioria das pessoas acreditam que o contrário da palavra deficiência é eficiência, ou seja, que as pessoas com deficiência são ineficientes e, portanto, incapazes. Chegamos, então, no capacitismo. E uma coisa que eu mais ouvi em relação ao meu filho
é que ele iria ter muita dificuldade de aprender na escola tradicional, de memorizar todo o conteúdo. E aí é inevitável ter pensado que, na minha época de estudante, eu também tinha muita dificuldade de aprendizagem. Né? Você falou das datas, né? Das nomenclaturas, o modo de ser em cada período histórico. Na minha época, ou era uma deficiência grave, né? A deficiência ainda era muito confundida com a doença mental, inclusive, ou a pessoa era famosa pessoa vagabunda, que não tinha interesse pelo estudo, e com certeza eu entrei nessa área. Né? Aí eu virei rebelde, tudo isso, mas hoje eu aprendi que era mais a minha dificuldade de aprendizagem, e que foi, né, no chamado colegial, né, atual ensino médio, que eu tive o professor de história, que mesmo sendo conteudista, ele ensinava de uma forma diferenciada e aquilo me criou um significado para mim. E foi aí que eu comecei a me interessar por estudar. Aí eu acabei fazendo faculdade, mestrado, doutorado. Eu até brinco muito, né? Que aquela pessoa lá atrás, que tinha muita dificuldade de comunicação, virou professor e chegou a dar aula para 100 pessoas, 100 estudantes na Unip. Né? Ou seja, se a ideia de deficiência o que é? Falta de alguma coisa. Então, pressupõe-se que as chamadas pessoas sem deficiência não falta nada. Portanto, seriam pessoas perfeitas. Caímos na dicotomia perfeição, imperfeição, normal, anormal. Como é que você vê isso, essa visão, né, de que deficiência é sinônimo de ineficiência e de incapacidade? Então, Guga, quando eu cheguei na geografia em 2017, a gente, inevitável, né, vai estudar os conceitos geográficos. E aí, dentro dos conceitos geográficos, Milton Santos me ajudou muito. Assim. Milton, para mim, é o maior geógrafo do mundo e brasileiro, né? A gente Concordo. precisa valorizar isso. E aí eu fui estudar os conceitos geográficos a partir de Milton Santos. E quando eu cheguei no conceito de lugar, ali me abriu, sabe? Sabe quando você abre uma janela e vem um respiro, assim. Eu comecei a entender porque Milton e Camila Nunes, eles falam que os lugares eles são construídos a partir das pessoas que vivem neles. Então, se hoje, ainda em 2021, eu vejo que esses lugares, e aí eu estou falando de lugar mesmo, sala de aula, né, espaço público, os lugares públicos, todos os lugares que você possa imaginar, eles são construídos a partir de quem vive nele. Então, se eu estou num lugar que eu não tenho acessibilidade arquitetônica, de não comunicacional, todas as acessibilidades existentes, é porque a pessoa com deficiência, né? Essa pessoa que tem essa necessidade de ter um corrimão, uma rampa e qualquer outra coisa, é porque ela não está ali, ela não está habitando aquele lugar, ou se ela está habitando, a voz dela não está sendo ouvida. Né? A existência dela ali não está sendo percebida, as necessidades não estão sendo percebidas. E no mundo ideal, né, esse mundo que a gente sonha em construir, em revolucionar, é para todas as pessoas viver, né, com autonomia, como diz a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, quando eu vou para a escola, que eu vejo essas demarcações, eu fico pensando, e eu concordo contigo, né? Não é a pessoa com deficiência só.
todo aluno dentro de uma sala de aula vai ter uma dificuldade em alguma matéria, em alguma área. E aí, como que a gente pensa isso, né? Quando a gente olha para o desenho universal de aprendizagem, a gente não foca só no estudante com deficiência, a gente foca na sala, em todos os alunos. E outro problema que hoje eu fico observando dentro dos espaços educacionais, dessa forma conteudista, é que a gente não vê o meio social, né? Eu ouço muito isso nos espaços de formação, nas palestras. A pessoa com deficiência dentro da sala de aula faz com que as outras pessoas aprendam a conviver com a diferença né? Sempre falando do outro. E aí, de uns tempos para cá, eu fico pensando assim, o que a escola simboliza para o aluno com deficiência? Se eu for olhar para a Manu do ensino médio, vai me simbolizar dor, porque era um lugar que eu era excluída, eu não era ouvida, me derrubaram porque eu era quem eu era. E aí não é só o estudante com deficiência, a gente tem que trabalhar esse caráter social, né? O que é a escola? Para alguns alunos, a escola é o lugar que ele vai comer. Não é um lugar que ele quer aprender. Ele não vai aprender o que é a Pangeia, o que é recursos hídricos. Ele vai comer, porque em casa ele não come, ele não tem comida. E aí, quando você olha para a legislação, o que diz o ECA? Que toda criança tem direito a comer. Mas não está falando que toda criança tem direito a comer dentro da escola. É a comer em qualquer lugar. Então, o que está acontecendo? Que ela não está comendo em outro lugar, só está comendo ali, né? Então, quando eu falo de diversidade, de diferença, eu estou falando dessa diferença social também. O que é a escola, o que é a universidade, o que o centro de apoio simboliza para as pessoas. Que, para mim, um centro de apoio pode simbolizar realmente um centro de apoio que eu vou ali fazer fisioterapia. Mas para outra pessoa que tem a mesma deficiência que eu, pode ser o único lugar que ela socializa com alguém. Então, a gente tem que ver essas representações e trabalhar dentro do conjunto ali do conteúdo. Manu, 3 coincidências. Primeiro, o meu filho, né, estudou no Fundamental 2, na Politeia, aqui em São Paulo, que é uma escola democrática que trabalha muito por projetos. E ele gosta muito da história do rock. Então, ele fez um projeto sobre a história do rock. E daí ele começou a se interessar por países, pela geografia da Europa, sobretudo da Europa, né? Sim. Dos Estados Unidos. E hoje ele sabe muito mais as capitais, os continentes, do que muito estudante dito normal, Sim. né? Ou seja, vai muito do significado da pessoa. E outra coincidência é que eu também tinha muita dificuldade, na verdade eu sou daqueles que faz conta contando nos dedos. Eu falo que para mim matemática é 1 mais 1, passou disso já não vai. Então, na verdade, além de ser pai de uma pessoa com deficiência, eu costumo dizer que essa divisão entre pessoas com e sem deficiência, para mim, na minha vida, na minha existência, nunca fez muito sentido, né? E quando o Tiago nasceu, né, fez menos sentido ainda, né? Porque a escola tradicional, e uma coisa que me falavam muito é que, olha, seu filho não vai acompanhar a escola regular, né? Eu penso muito em Paulo Freire e na educação bancária, que eu já estudava antes do nascimento
do Tiago. O ensino tradicional trabalha muito com a quantidade do conteúdo do que com a qualidade. E daí eu costumo dizer que a diferença entre o Tiago e a minha filha Joyce, na verdade, que o Tiago não vai ter o trabalho de esquecer aquilo que ela supostamente aprendeu e que não teve significado, que ela não usou ou não vai usar no dia a dia. Porque nosso cérebro só guarda aquilo que tem significado, aquilo que a gente vai usar no dia a dia. Então, eu pergunto, para que tanto conteúdo, né? E aí o Tiago partiu para a música, ela faz faculdade de biologia, e se perguntar para ela, né? O José Pacheco, o educador português, tempos atrás, ele fez uma experiência. Ele fez uma prova com vários profissionais com o mesmo conteúdo que essas pessoas supostamente aprenderam lá atrás, para ver, né, se guardaram, né, o que foi aprendido. E nenhum deles passou de ano, teve nota suficiente para passar de ano. E vamos pensar, naquela época eles fizeram prova, passaram, tiveram que se formaram e estão trabalhando na área que se formaram. Essa é uma pequena prova de que a quantidade de conteúdo, na verdade, não significa nada, né? Como é que foi, então, o seu aprendizado? Como é que você sentiu isso? Como é que foi o olhar que você sentiu muito durante a sua vida das pessoas em relação a você? Agradecimentos, Manu Aguiar, @Manu Aguiar, palestras.